Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly 8, sempre trazendo aí conteúdos diários aqui para vocês sobre o Flamengo. Então, se você está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez, podendo nos ajudar, já vai deixando aquele like maroto, se inscreva, ative o sininho e sempre compartilhe nossos vídeos com os seus amigos, galera. Que aqui você ficará por dentro de todas as notícias e últimas atualizações do time mais amado, mais querido do Brasil, falando tudo aí sobre para você do Mengão. Galera, preparei para vocês uma série de corte aí, né? Logo mais aí às 16 horas da tarde, o Flamengo entrará em campo aí pelo Campeonato Brasileiro, dentro de casa, a partida válida pelo Brasileirão. Vamos aqui para a análise e a provável escalação do Flamengo. Pegar o Atlético Goianiense nesse domingo no Maracanã, jogo 4 horas da tarde. Mais de 50 mil ingressos já foram vendidos até o momento. Mais um jogo do Flamengo no Maracanã com casa cheia. E o Tite indicou na atividade desse sábado mudança geral no time titular do Flamengo. E quando eu falo geral é do goleiro ao ataque. É isso mesmo. Nós vamos trazer aqui para vocês qual foi o time que o Tite esboçou na atividade desse sábado, a última antes do duelo com o Dragão, repito, nesse domingo no Maracanã, 4 horas da tarde. Temos outros assuntos também, Cuejá sendo oferecido ao Flamengo, será que está de volta ao Flamengo, o volante Cuejá? E tem também possível novidade na eleição, Valim Vasconcelos, figura importante no Flamengo. Mauro César informou que o Valim Vasconcelos pode lançar uma candidatura à presidência do Flamengo nas eleições presidenciais que vão acontecer, obviamente, nesse ano. Ainda não tem uma data definida, mas o Mauro César informou isso. Valim Vasconcelos é uma figura extremamente importante nos bastidores do Flamengo. Existia expectativa para saber quem ele iria apoiar nas eleições, porque o BAP vai ser candidato, o Rodrigo Dunche vai ser candidato da situação, o BAP é o principal candidato da oposição, tem também o Maurício Gomes de Matos, que vem como oposição. E, após essa notícia, eu fui procurar saber nos bastidores da Gávea como essa notícia caiu por lá. E o que me falaram, a grande maioria, que eu conversei assim, das pessoas que estão muito envolvidas com as eleições, é que eles entendem que se o Valim Vasconcelos, de fato, lançar uma candidatura agora, é muito mais para negociar algo com possíveis candidatos ou outros candidatos. Então, é esperar, a verdade é essa. Mas, se o Valim Vasconcelos lançar uma candidatura, é um fator extremamente importante no xadrez da política ali, nos bastidores do Flamengo. Lembrando que segunda-feira tem reunião importante lá na Gávea, Conselho Deliberativo, para falar sobre possível compra do terreno para a construção do estádio do Flamengo. Assunto esse que a gente já mencionou em outro vídeo aí, que está dando o que falar nos corredores da Gávea e dividindo a política rubro-negra. Vamos para as outras informações. Cuejá, segundo o jornalista Jorge Nicola, Cuejá foi oferecido ao Flamengo pelo Al-Shabaab da Arábia Saudita. O volante estava acertado com o Corinthians, mas o clube de São Paulo enfrenta problemas na negociação. Os árabes estão pedindo 5 milhões de euros, aproximadamente 30 milhões de reais para vendê-lo. O rubro-negro está atrás de um jogador da posição do colombiano. Eu vou ser sincero, tá? Com todo respeito ao Jorge Nicola, mas eu acho muito difícil o Cuejá voltar ao Flamengo com essa gestão, porque a forma como ele saiu não foi das melhores, não. Vou falar isso para vocês. Com o Marcos Braz na diretoria do Flamengo, eu acho muito pouco provável que o Cuejá retorne ao Flamengo. Eu sei que o Corinthians, de fato, tem interesse no Cuejá a pedido do técnico Ramon Dias, que já havia solicitado a contratação de Cuejá nos tempos de Vasco da Gama, mas na ocasião a 77 Partners não aprovou o nome do volante colombiano. E lá no Corinthians, de fato, o Ramon Dias indicou o Cuejá. Agora não sei em que pé está essa negociação. Vamos falar de Flamengo aqui, escalação, porque, olha, o Tite promete mudança geral no time do Flamengo. Nesse sábado ele comandou uma atividade, um treinamento de bola parada. E quando ele faz isso, ele bota um time que ele indica que será o titular. E nesse time, ele botou o seguinte, já vou adiantar logo: Matheus Cunha, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar
Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. É isso mesmo. Poupando Rossi, poupando, entre aspas, o Wesley, poupando Fabrício Bruno e Léo Pereira, poupando o Vinha. Pulgar retorna, Pulgar foi ausência no último jogo, por conta de uma gastroenterite. Gerson continua no time titular, Luiz Araújo entra na equipe, tá? O Arrascaeta mantido no time titular, Cebolinha e Pedro também mantidos, ou seja, o De La Cruz deu vaga ao Luiz Araújo aí nesse time, mas o Arrascaeta jogará centralizado, pelo que me falaram. Luiz Araújo obviamente aberto numa ponta, o Cebolinha aberto em outra ponta, o Gerson jogando junto com o Arrascaeta ali no meio e como volante também. Então, pessoal, o Tite indicou isso. O Bruno Henrique não treinou com os demais companheiros, está fora. Repito, os fisioterapeutas, o departamento médico do Flamengo tenta deixá-lo à disposição para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras. E é onde eu quero chegar. Eu vou ser bem sincero, eu não esperava que o Tite fosse rodar tanto o elenco para esse jogo contra o Atlético Goianiense. Eu sei que o Tite é apaixonado pelo Campeonato Brasileiro, que a diretoria do Flamengo, sobretudo Marcos Braz, vice-futebol do Flamengo, é fissurado pelo Campeonato Brasileiro. Eu sei que muita gente vai falar se está certo, tem que poupar pensando no Palmeiras, mas, gente, quarta-feira é Copa do Brasil. No meu entendimento e no entendimento do Flamengo, Copa do Brasil é a terceira prioridade. É brasileiro, Libertadores ou Libertadores brasileiro, e depois vem a Copa do Brasil. A questão é o seguinte, é porque é o Palmeiras. Se fosse qualquer outro clube, eu tenho certeza, ou quase certeza, que o Flamengo não iria poupar tanto assim diante do Atlético Goianiense. Porque é um jogo importante, tá? O Flamengo, muita gente acha assim, vai vencer fácil, o Atlético Goianiense é uma lanterna. Beleza. Contra o Cuiabá, jogou mal, empatou. Contra o Criciúma, venceu graças àquele pênalti lá de sinuca. A verdade é essa. Contra o Vitória, gol no finalzinho, uma vitória suada pra caramba, nos minutos finais, gol do Carlinhos. Gente, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que ganhar do Atlético Goianiense. Hoje o Palmeiras pega o Vitória, o Botafogo pega o Cruzeiro em casa. Na minha opinião, o Botafogo vence o Cruzeiro e o Botafogo é o atual líder. Eu acho também que o Palmeiras vai vencer o Vitória no Allianz Parque. Então, não é um jogo para o Flamengo tropeçar. O Flamengo tem a obrigação de ganhar esse jogo, mesmo poupando muitos jogadores. Gente, eu vou repetir o time. Matheus Cunha, Varela, Davi Luiz, Léo Ortiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Gerson, Luiz Araújo, Arrascaeta, Cebolinha e Pedro. Ah, tá poupando, pensando na Copa do Brasil. Mas esse time tem a obrigação de vencer o Atlético Goianiense dentro do Maracanã. Mas o Botafogo tem o Cruzeiro quinto colocado com 32 pontos. O Flamengo encara o Atlético Goianiense, que é o lanterna, com 12, também em casa. E o Palmeiras joga como mandante. 18º colocado é o seu adversário com 15 pontos, o Vitória. A tela deixa claro quem tem o adversário mais complicado. Os três são mandantes, os três precisam vencer, mas claro, o Cruzeiro é o adversário muito mais capaz do que Atlético Goianiense e Vitória. É a rodada que permite Flamengo assumir liderança, o Palmeiras se aproximar? Como é que você imagina essas vidas cruzadas? Nesse recorte da tabela, o Flamengo e o Palmeiras, evidentemente, se entendem, não numa rodada fácil, porque eu não acho que nenhum clube olha para os jogos a qualquer momento e diz, não, aqui é fácil. Mas, do ponto de vista da confiança para vencer, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão em casa, acompanhados das suas torcidas, enfrentando equipes que, neste momento, estão posicionadas na zona do rebaixamento. O Vitória e o Atlético Goianiense. O Botafogo também está em casa, a gente falou sobre isso agora há pouco, mas enfrenta um time que, pela pontuação e pelo que mostra até agora no campeonato, é um time muito mais difícil de ser enfrentado e superado, que é o Cruzeiro. Então, na cabeça da torcida do Flamengo e do Palmeiras, creio que jogadores de comissão técnica também, aí está uma oportunidade de, eventualmente, ganhar, fazer sua parte e contar com um tropeço possível, né? Possível, não diria nem provável, possível, do Botafogo em casa contra o Cruzeiro. A gente falou agora há pouco, não dá para dizer quem vai ganhar esse jogo, mas... Resultados em agosto. Quanto menos tempo Tite tiver para treinar o time, melhor para o Flamengo.
toda a folga na tabela, o Tite quer implantar o sistema posicional. Sem tempo para treinar, os jogadores resolvem. Ô, Pádua, não vou discordar de você, não, cara. Não vou discordar de você, não. Eu também acho isso. Quando aperta o calo, os jogadores sabem como fazer e fazem. Podem até começar o jogo fingindo que estão fazendo posicional e tudo, mas na hora que a batata assa, eles estão lá se movimentando, como o Gerson, né, cara? O Gerson, pelo desejo do Tite, jogaria de ponta direita amarrado lá na linha. E o lance do primeiro gol contra o Vitória foi uma jogada lindíssima do Gerson pelo meio de campo. Né? Então, é isso aí mesmo. Adelmo Elias. O Al Hilal vai trocar o Michel pelo Neymar. Aí se ferrou. O Ney não joga mais nada e ainda está bichado. José Márcio, que espetáculo o seu relógio. Ah, Zé Márcio, isso aqui é um velho sonho de consumo. Quando eu era garoto. Luiz Sérgio Tosta. RMP, boa noite. Por que o mordedor de virilhas arrasta tanto as negociações de contratações e perde oportunidades no mercado para times com uma situação financeira muito pior? É incompetência? É incompetência, Luiz Sérgio. É incompetência. A tática do Marcos Braz é a seguinte. O Marcos Braz se acerta com o jogador e faz uma proposta abaixo do que o time quer e acha que o jogador vai convencer o time a aceitar a proposta do Flamengo. Foi isso que ele fez com o São Paulo, com o Marcos Antônio, que acabou no São Paulo. Ele se acertou com o Marcos Antônio e fez uma proposta vagabunda para Lazio, que sequer ele fez uma proposta formal. Nunca houve um papel do Flamengo. Olha aqui, aceitamos pagar tanto em tantas coisas. Não fez. A forma como o São Paulo contratou o Marcos Antônio, o Flamengo poderia ter contratado com o pé nas costas. Mas qual é a diferença? O São Paulo, quando perdeu o Alisson, viu-se na necessidade. Marcos Antônio, vamos lá. Folha de papel, e-mail, tudo certo. Olha aqui, ó. Nossa proposta é essa. Acertou. E o Flamengo estava há um mês nesse nheco-nheco. De vem cá, quanto é que você quer? Ah, eu quero 4 milhões. Não, eu dou 3. Ah, tudo de boca. E achando que o Marcos Antônio ia lá pentelhar os caras do Laje para aceitar. O Marcos Antônio estava aqui no Brasil de férias. É muito ruim o Marcos Braz negociando. O Marcos Braz e o Bruno Spina são muito ruins negociando. Essa que é a verdade. Ai. Cauã Carlos diz: Michael 1 milhão de vezes melhor que Luiz Araújo e qualquer outro ponta do futebol brasileiro. Também acho. Acho que o Michael está jogando muito na direita. Muito. Acho até que está jogando mais na direita do que jogava na esquerda. Porque na esquerda, isso é aquela velha mania que começou com o Guardiola e todo mundo copiou, que é com os pontas jogando de pé trocado. O cara que é canhoto joga na ponta direita. E aí ele corta e bate. Salah, maior exemplo disso. O cara que é destro joga na esquerda. Bruno Henrique também corta para dentro e bate. Mas o que acontece com isso? É que na maioria das vezes esse jogador não vai à linha de fundo. O Jorge Jesus pegou o Michel e disse: não, você vai jogar na direita. E eu quero que você vá na linha de fundo. Ele passou a infernizar todo mundo na linha de fundo. No próprio Flamengo, na época boa dele, na esquerda, ele não rendia tanto. Quem passou ele para a direita no Flamengo também foi o Renato Gaúcho. E ele quase fez o gol do título contra o Palmeiras. Ainda no tempo normal, nos últimos minutos. Ele teve uma bola na cara do Weverton e chutou e a bola saiu por issozinho aqui. Aquele poderia ter sido o gol do título da Libertadores. Então, eu acho o Michael uma excelente contratação. Agora, não deveria fazer com que o Flamengo ficasse só no Michael. O Flamengo precisa de um lateral direito. E o Flamengo precisa de um outro volante. Porque os volantes que tem lá, volante mais segundo, tipo segundo volante, não bem primeiro. Porque lá, quando o De La Cruz não joga, você tem que jogar com Alan e Pulgar. Ou o Léo Ortiz e Pulgar. Você não tem o volante que faz a função do De La Cruz, o famoso box-to-box. Você não tem. Então, eu acho que o Flamengo deveria ainda ir atrás de mais 2 contratações, além do Michael. Se o Michael vier, né? Porque também não...
contratar o Michel, ele não será aquele jogador de antes do Renato Gaúcho. Não seria um risco? Acho que não. Acho que não, Lucas, porque eu acho que o Michel desabrochou já. O Michel já desabrochou, entendeu? Ele no início do Flamengo, ele teve um período muito ruim. É bom lembrar que ele teve problemas sérios de depressão. Ele chegou a pensar em se suicidar. Ele contou isso tudo. Aí foi procurar uma psicóloga, tá? Aí começou a se recuperar. O Renato ainda injetou mais confiança nele e ele começou a jogar. Foi vendido para o Al-Hilal e está jogando bem lá. Agora, precisa de uma vaga para o Neymar. O cara olhou nos estrangeiros, então vende o Michel. Ótimo para o Flamengo, aproveita. E aí tem um probleminha, que pode se tornar um problemaço. Porque o Al-Shabaab, nesse meio tempo, ofereceu o jogador para o Flamengo. E quer 5 milhões de euros. Mesmo com o contrato em vigência, até 2026, o Al-Shabaab quer 5 milhões de euros. Poxa, o Corinthians pagou isso no Pedro Raul, pagou quase isso no Mateuzinho. Não trata-se de um valor assim estratosférico, quer dizer, né? Mas para um cara que a gente sabe que vai dar a resposta. Agora, o grande problema é que o Flamengo tem esse dinheiro para pagar agora, se quiser. Como a gente fala, né, tem no bolso do Marcos Braz, ou do Rodolfo Landim. Então, isso torna-se um complicador. Ele já tem uma identificação com a torcida, ele já foi campeão pelo Flamengo, tem uma relação com os dirigentes, e a gente sabe que esses caras dão prioridade, né? Quando voltam para o Brasil, para esses clubes no qual eles jogaram. Então, a possibilidade dele vir para o Corinthians, ela é boa, mas depende do clube. E o clube, percebendo que o jogador já está com uma tendência de voltar para o mercado brasileiro, que quer ser negociado e tudo mais, beleza, ele quer ganhar o dele. E para ganhar o dele, ele vai num clube que sabe que tem condições de pagar, que no caso é o Flamengo. 5 milhões de euros. Vamos aguardar o desenrolar dessa história, porque existe uma possibilidade forte dele jogar no Corinthians, só que agora, com o Flamengo, eu já tenho minhas dúvidas. Sobre o Michael. Notícia importante aí, envolvendo aí Gabigol aí, velho. Gabigol nos últimos 3 jogos, né? Tá desempenhando um grande futebol, melhorou muito, né? A gente via tá há muito tempo sem Gabigol, tá jogando bem aí. Então agora o Flamengo ele tá pensando aí na renovação de contrato de Gabigol por 3 anos. Ainda não saiu no papel, mas algumas informações que nós temos aí, que a diretoria do Flamengo aceita aí aumentar a proposta para 3 anos para renovar aí o contrato de Gabigol, e tudo agora vai depender dele aí, ele aceitar junto com seus empresários aí, como seu pai, sua mãe, ele já falou, claro que o Gabigol, né, que todas as decisões vão ser tomadas junto com o seu empresário e a sua família. Então o Flamengo vai oferecer aí contrato de 3 anos aí para o craque aí, rubro-negro. A torcida, a grande parte, a minha visão aí, vai estar gostando aí dessa notícia, vai receber com bons olhos essa oferta aí que o Flamengo vai fazer para Gabigol. 3 anos de contrato, no primeiro era 1 ano, agora com 3 anos de contrato eu acho aí que a história muda aí. Gabigol aí, acho muito difícil aí, chegando esses 3 anos aí, ele assinar com o Palmeiras. Ele quer jogar no Flamengo, a gente sabe disso, que ele quer jogar no Flamengo, entendeu? Mas ele queria uma oportunidade de um contrato maior, não de 1 ano, primeiramente que Landim ofereceu para Gabigol um contrato de 1 ano, né? Joga 1 ano é para jogadores que já estão em final de carreira, com 34, 35 anos, 36, os caras fazem contrato de 1 ano. A gente não vê os jogadores ser contratados no futebol brasileiro com 27, 28 anos da idade de Gabigol fazer um contrato de 1 ano. Isso aí é loucura. O Flamengo já fez aí, já para ele não acertar-se mesmo o contrato, não querer, não assinar o contrato. Mas agora aí, com 3 anos, eu acredito aí que Gabigol vai sim ficar no Flamengo para a temporada 2025, aí ficará até 2028 no Mengão aí. Essa aí seria a minha aposta de Gabigol no Flamengo.